Bom, boa noite, tudo bom com vocês? Nós vamos então hoje continuar a nossa discussão sobre as estatísticas de ordem, ou seja, aquelas estatísticas, né, próprias do nível de mensuração ordinal. Tá? Então, como a gente já viu anteriormente, né? As variáveis ordinais, elas tomam uma população ou uma amostra e as segmentam, né? As variáveis ordinais as segmentam uma população em um conjunto de categorias hierarquizadas. Tá? Hierarquizadas em função de uma ordem natural dessa característica que você está procurando observar na realidade. Tá? Duas dessas categorias, né, ou seja, dois dos valores da variável, né, já que os nomes das categorias são os valores, né, da variável, valores linguísticos, né, duas dessas categorias, dois desses valores se encontrarão, respectivamente, em primeiro lugar e em último lugar. Né? A gente costuma, então, dar o nome àquela categoria que fica em primeiro lugar na ordem natural, né, de categoria inferior. E a outra, né, a que fica em último lugar, a gente costuma dar o nome também de categoria superior. Inferior porque são os valores da variável menos intensos nessa ordem natural da variável. E categoria superior porque ela traz com ela os valores mais intensos daquela característica que está se medindo. Ok? Bom, anteriormente nós tratamos, né, de analisar a possibilidade, né, de olhar para essa totalidade, para essa população, ou para essa amostra, né, em dois grupamentos de unidades estatísticas, né, aproveitando esse conceito de ordem. Né? A gente ordena o grupo todo, né? E aí a gente busca olhar para esse grupo todo em duas metades, né? A metade inferior e a metade superior. Evidentemente, para fazer isso, eu preciso ter um ponto de referência que vai dividir em duas partes, né? Ou seja, um ponto de corte cuja denominação a gente chama de mediana. Que foi o que a gente viu anteriormente. Tá? Uma outra forma que a gente tem de olhar para essa realidade é dividir essa população ou essa amostra em quatro partes. Né? A gente olhar para esse todo aos quartos. Tá? Então, nós precisamos dividir o todo em quartos. Tá? Então, surge aí o conceito de quartil ou de quartis no plural, tá? Já que agora a gente está numa multiplicidade aí de 4. Né? Bom, então o que vem a ser um quartil nesse sentido? Né? Quartil, então, é um termo que pode ser usado com dois significados, né? Muito associados entre si, mas distintos um do outro. Ok? Bem, o primeiro significado que um quartil é um segmento que é a quarta parte do todo. Ou seja, se eu dividir em quatro partes, qualquer um dos segmentos eu chamo de um quartil. Tá? Querendo dizer, então, que o todo se constitui de quatro quartis. Tá? Bom, ou também pode significar, né, já que para dividir um todo em quatro pedaços, eu preciso de três cortes. Ok? Então, essa denominação quartil pode também significar cada um desses pontos, né, desses três pontos de corte que dividem esse todo em quatro partes iguais. Iguais em que sentido? Iguais em a mesma quantidade de divididos do todo em cada uma das partes. Tá? Bom, esse segundo significado em princípio, na estatística, o significado estatístico do termo.
tá? Como a gente viu lá no vídeo anterior da mediana, quando a gente estava apresentando inicialmente as estatísticas de ordem, a gente disse que estatísticas de ordem seriam esses valores que dividiriam o todo em tantas partes quantas a gente queria. E esse quantas a gente queria é o que a gente chamou daquela letrinha R, que seria a quantidade de partes em que o todo ficaria dividido. Então a gente chamou isso de R, né? Então o R é a quantidade de partes que eu quero analisar o todo, ok? Bom, então no nosso caso aqui, como eu quero dividir em 4 partes, o R vai ser igual a 4, tá? Então, para o R igual a 4, a gente então vai ter, né, ou seja, para pegar um todo e dividir em 4 partes iguais, né, eu preciso então de 3 cortes. Então daí o termo quartis, agora no plural, são o quê? As 3 estatísticas de ordem que segmentam essa totalidade de unidades estatísticas que a gente está estudando, né, em 4 grupos de dados com a mesma quantidade de unidades estatísticas. Isto é, se o tamanho da população é o N maiúsculo dividido por 4, vai dar a quantidade de unidades estatísticas em cada grupo desses 4 grupos da população. Se eu estiver trabalhando com amostra, o N minúsculo também vai ser dividido por 4 e eu vou ter a amostra dividida em 4 partes com a mesma quantidade de unidades estatísticas em cada uma dessas partes, em cada grupo desse, tá? Bom, os símbolos que a gente costuma usar para esses quartis, né, primeiro uma abordagem a gente vai chamar de abordagem da estatística clássica. Então são símbolos da estatística clássica, né, da tradicional, vamos dizer assim, que é o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil, já que eu tenho 3 pontos para fazer esse corte, né, essas 4 partes. Então, Q1, Q índice 1, Q índice 2, Q índice 3. Q índice 1, primeiro quartil, Q índice 2, segundo, terceiro quartil. Okay? Bom, uma outra forma de representar essas três estatísticas de ordem é em função de uma outra abordagem mais recente, né, lançada, ou pelo menos publicada num livro importante, de um cara chamado John Tukey. Isso aconteceu, esse livro foi publicado em 1977, né? Evidentemente a ideia já vinha discutindo isso antes, mas em 77 ele lançou um livro que ele chamou de Análise Exploratória de Dados, Exploratory Data Analysis, tá? E aí a gente tem uma coisa que, ao invés dele chamar de quartis, ele chama de juntas, tá? Então tem a primeira, a segunda e a terceira juntas, tá? Nessa abordagem de Tukey, tá? Uma outra forma de representar esses 3 pontos é dentro da teoria da abordagem da probabilidade clássica, né? A gente usa o 25º centil, né? Vamos pegar isso todo e dividir 25%, 25%, 25% e 25%. Então, o primeiro vai no primeiro quartil, ou seja, nos primeiros 25%. Tá? Então, é o 25º centil. O segundo quartil, a gente vai representar por Q índice 0,50. 0,50 correspondente a 50%. Um quarto mais um quarto, metade, não é isso? E metade, falado em termos de percentual, pode ser 100% dividido ao meio, dá 50%. Por isso que o segundo quartil vem com essa denominação de Q índice 0,50. Né? A ordem desse centil é o 0,50. E o terceiro quartil, que é mais um quarto, né? Ou seja, mais 25%, vai dar 0,75, é a ordem do terceiro quartil. Tá? Então, Q minúsculo índice 0,25, Q minúsculo 0,50, Q minúsculo índice 0,75. São os símbolos para os 3 quartis, né, dentro da uma simbologia mais própria da probabilidade
clássica, vamos dizer assim, a tradicional. Tá bem? Então, esses três termos, né, que a gente pode chamá-lo de quartis, de junta ou de centis dessa configuração, a gente percebe o seguinte: cada um deles segmenta 25%, né? 25% mais 25% mais 25% mais 25%, todo 100%, ou seja, o todo é 100% e cada pedaço a gente tem 25%. Então, para eu dividir, colocar 25% abaixo, ou seja, dar o primeiro corte, ter o primeiro quarto, então eu tenho um quarto da totalidade até esse valor do primeiro quartil. Tá? Se eu considerar o corte do segundo quartil, quer dizer, que 2 no caso, eu tenho um quarto mais um quarto, ou seja, 25% de 25%, 50%. Ok? Então, esses quartis, né, eles têm essa função de mostrar qual é o ponto segmentador, né, em que, por exemplo, no primeiro quartil, 25% das unidades estatísticas vão ficar até o valor do quartil. São os valores, os menores, de menor intensidade da variável. Tá? E assim sucessivamente. Tá? E a gente vê que quando a gente vê a mediana dividia o todo em duas metades, ou seja, 50% para baixo, 50% para cima. Então o que a gente conclui? Que esse Q2, esse J2 e esse Q0,50, em princípio são a mesma coisa. E também são a mediana. Por isso que a gente, nessas abordagens, às vezes a gente fica focado no primeiro e no terceiro quartil, né? Na primeira e na terceira junta, né? No Q025 e Q075, porque a mediana a gente, no caso da estatística clássica, a gente usa o símbolo MED, né? Para representar a divisão em 50% e 50%. Ficou claro isso, gente? Então, escrever Q2, J2, Q0,50 e escrever mediana é a mesma entidade que está sendo representada aí, ok? Bom, então a gente precisa agora saber, já que você tem uma fila, né? Você ordenou os valores da variável segundo uma fila, né? Pegou todas as unidades estatísticas e criou uma fila com os valores da variável crescendo naquela ordem crescente natural da variável. Tá? Então, a gente precisa dar um corte nessa fila, eu preciso saber onde é que está a posição de cada um dessas estatísticas de ordem. Né? Já que é uma estatística de ordem, ela está na ordem tal. Tá? Então vamos ver aí como é que a gente encontra a posição desses quartis. Tá? Então a posição desses quartis vão ser dada exatamente por essa ideia dos quartos. Né? Então a posição do primeiro quartil, eu vou usar o N minúsculo como se fosse a amostra, mas podia usar o N maiúsculo como se fosse a população, se a gente estivesse estudando a população. Então a posição do primeiro quartil é pegar aquela totalidade N e encontrar a quarta parte dela. Então eu vou multiplicar 1/4, né? 1/4 vezes o valor de N, e você vai ter então encontrado a posição na fila, né, onde se encontra o primeiro quartil. O segundo quartil é 2/4 de N. Né? 2/4, lembre-se que 2/4 é metade, né? 1/2. Metade é aquela mesma coisa mediana. E para o terceiro quartil, 3/4 de N. Então, com essas 3 frações de N, eu encontro a posição dos 3 quartis. Ok? O Q2, né, e a mediana, segundo quartil mediana, são a mesma entidade. Tá? Bom, e aí eu posso fazer uma formulação geral dessas 3 coisas. Né? Então, por isso que a gente bota genericamente a formulação para posição do quartil, do Q índice I, ou seja, um quartil genérico, qualquer um dos 3, a gente diria então que seria um I sobre 4, né? I dividido por 4,
vezes o valor de n, o tamanho da amostra, né? E o i variando de 1 até 3, ou seja, se eu substituir o i por 1, ficaria 1/4 de n, primeiro quartil. Se eu substituir por 2, fica 2/4 de n, segundo quartil, ou mediana, né? E o terceiro quartil seria 3/4 de n, que é o terceiro valor, tá bom? Por isso que o i varia de 1 até 3, e você pode escrever genericamente dessa forma, né? I sobre 4 vezes n, uma fração da totalidade da amostra, tá? Então vamos olhar agora um exemplo para uma variável estritamente ordinal, né? Uma variável própria do nível ordinal. Vamos pegar uma que a gente já usou aí num exercício anterior, né? Para que a gente possa ver, aplicar, né, esse conceito dos quartis, né? Bom, isso é aquela coisa que eu falei da posição geral dos quartis. Bem, então, agora vamos ver, então, olhar as variáveis ordinais, estritamente ordinais, e ver como é que a gente encontra os quartis dessa distribuição, né? Bom, tomamos então um exemplo, aquela variável chamada nível de dor, tá? Aquele nível de dor tem 4 categorias, por exemplo, já que o nosso modelo era esses 4, né? Então é o nível sem dor, o nível de dor leve, dor moderada e dor forte. Então isso forma, né, uma crescente intensidade de dor, desde a situação sem dor até quando ela se coloca com um nível leve, um nível moderado e aquele mais intenso que seria o nível forte, tá? Então, daqueles 316 profissionais que faziam parte daquele exemplo, a gente então viu lá que existiam 68 sem dor, né? 87 com dor leve, 80 com nível moderado de dor e 81 com nível forte de dor, né? De tal forma que a soma seria os 316. Bem, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses 316 indivíduos e colocá-los em ordem, né? Ou seja, uma fila que vai do primeiro ao 316º, tá? Bom, para fazer isso, essa fila, né, hipotética que a gente então constrói a coluna das frequências acumuladas, de tal maneira que a gente saiba quantos estão na primeira categoria, quantos estão até a segunda categoria, quantos estão até a terceira e quantos estão até a última, no caso do exemplo aí, tá? Então, a gente tem que construir essas frequências acumuladas, né, de cada uma das categorias das classes. Então, como a primeira categoria, naquela ordem natural, é a sem dor, e essa sem dor só tem 68 indivíduos, na acumulada, ela fica com 68. Agora, a segunda, ou seja, das unidades estatísticas que tem nível de dor até dor leve, eu tenho que somar os 68 da sem dor, mais os 87 da dor leve. E isso ficamos com 155 unidades estatísticas aí, tá? Ou seja, eu consegui ir, né, até essa segunda categoria, desde o primeiro da fila até o 155º, entendeu? Aí na classe seguinte, na moderada, eu incorporo mais 80. Então a fila vai até o 135º lugar, tá? E a última vai até, incorpora mais 81, né? E aí vai até o 16º lugar. Entenderam isso? Essa formação da fila, tá? Bom, então agora vamos ver como é que a gente acha a posição dos quartis, tá? Ora, a posição dos quartis, como a gente viu lá, vai ser para o primeiro quarto aquela posição que está num quarto do todo, ou seja, do n, do 316. Então, 1/4 vezes 316 vai me dar o valor de 79. Ou seja, a posição do primeiro quartil é do 79º da fila, ok? Onde é que ele vai estar? Aí a gente precisa descobrir nas categorias onde é que fica
o 79º da fila. Tá? O segundo quartil é 2/4, né, de n, ou seja, 2/4 de 16 é metade de 316, e vai dar 158. Tá? Então, o lugar, a posição onde se encontra o segundo quartil é a mesma posição onde se encontra a mediana, porque eles são a mesma coisa. Então, a mediana é aquele valor que está na 158ª posição dessa fila. Tá? E, finalmente, o terceiro quartil, a posição dele vai ser 3/4 de n. 3/4 de 316 vai dar 237. Então, a posição do terceiro quartil é a posição do 237º da fila. Ok? Então, vamos ver o primeiro quartil, em que classe ele estará lá, em que categoria ele está. Né? Então, se o primeiro quartil é do 79º da fila, né, a gente agora vai olhar para as frequências acumuladas e vamos ver, né, onde é que ele entra. Observe que a frequência acumulada da primeira classe é 68. O lugar 79, né, do 79º, ainda não apareceu. Então, não é na primeira categoria que ele está. Tá? Na segunda categoria, ou seja, até a segunda categoria, você tem 155 unidades. Ora, esse valor é maior do que 79. Então, como o 79º não estava até a primeira categoria e está até a segunda, porque ele está na segunda. Né? Então, com isso, eu tiro a conclusão que o primeiro quartil é aquele valor da variável, né? Quais são os valores da variável? Sem dor, leve, moderado, forte, etc. É o valor que está na categoria leve. Né? E aí eu explico aí. Por quê? Na coluna das frequências acumuladas, 79, que é o lugar dele, é maior do que o 68, que é a primeira frequência acumulada que está ali, mas é menor do que o 155. Então, ele entra na segunda categoria. Logo, o valor, então, da variável que está no 79º lugar é dor leve. Tá? Então, nessa fila, dor leve é o primeiro quartil. Tá? Ou seja, pelo menos 25% de todos esses observados, desses 316 observados, pelo menos 25% está até dor leve. Tá? O segundo, que é o segundo quartil, ele vai estar em quê? Qual é o valor dele? Era 158. 158 é maior do que 155. Então, ele não está até a segunda categoria, mas ele está até a terceira categoria, porque a acumulada da segunda categoria é 235. Então, esse 158 é menor que o 235. Né? É maior do que 155, porém menor que 235. Então, ele entra nessa terceira categoria. Então, o valor que está nessa posição é o valor, né, o segundo quartil é dor moderada. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que pelo menos metade dessa população, né, 2/4 dessa população, tem dor moderada, até dor moderada. Né? E o terceiro quartil será aquele que vai estar na posição do 137ª, né? Que é essa que a gente viu aqui em cima, aqui, ó, essa. Tá? Então, esse valor 237, ele é maior que o 235, né? Então não está até a categoria moderada e vai estar, evidentemente, até a categoria forte. Ou seja, se não estava até uma e estar até outra, ele vai estar nessa daí, em princípio, porque é a última, não tinha onde mais ele está. Tá? Então, o terceiro quartil é dor forte. Ok? Ficou claro isso, gente? Essa questão de você buscar a posição, né? E a estatística de ordem não é a posição, é o valor da variável que está nessa posição. Tá? Isso precisa ficar bem claro, porque às vezes a gente pode se confundir com essa coisa de posição e valor da variável. Tá bem? Eu vou dar uma interrompidinha aqui para a gente continuar no que vem a seguir. Até já, então.